Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar o que é uma ditadura. Esse vídeo é importante para a gente sanar algumas dúvidas, para o pessoal entender exatamente o que é uma ditadura, quais são os limites, quais são as coisas que ela impõe sobre a sociedade e assim por diante. A primeira coisa que a gente poderia dizer é o seguinte: a ditadura ela é o oposto da democracia. Não existe ditadura e democracia ao mesmo tempo. Então no espaço onde existe ditadura em um país, em um contexto e etc, não existe democracia. Aí alguém poderia perguntar: o que é democracia então? Em linhas gerais a gente poderia dizer o seguinte: a democracia ela é baseada na representação que se dá por meio do voto, da escolha da maioria. Essa maioria escolhe um representante e esse representante representa o povo lá no governo junto a um corpo político e assim por diante. Então supõe que as pessoas tenham liberdade para escolher, supõe que as pessoas tenham liberdade para eleger os seus candidatos e tirá-los, se for o caso, no caso do impeachment, e através de outras ferramentas como cassação de mandatos de deputados, senadores e assim por diante. Então é um sistema representativo, um sistema onde a maioria escolhe os seus candidatos e ela tem liberdade para fazer isso. Não há uma imposição, não há um controle sobre o que as pessoas podem ou não escolher e dizer sobre os seus candidatos. Existe a liberdade de expressão. Daí um dos fatores que existem na democracia é justamente a liberdade de expressão. É você poder dizer o que você pensa sobre o seu candidato, fazer críticas, você impor alguma coisa que você acha que não está certo. E por isso que você tem o direito de reclamar e dizer aquilo que você pensa a respeito daquele candidato, sobre a ação dele, sobre a ação de um determinado grupo, sobre um partido e assim por diante. Já na ditadura muda de figura. Na ditadura a gente tem uma outra situação, que é a situação da falta de liberdade, uma liberdade muito limitada. Não existe livre escolha da maioria. A escolha é feita por um grupo específico que quer se manter no controle, por isso eles detêm o poder, eles detêm o poder de decisão sobre o que é feito ou não na sociedade, sobre quem é o governante ou quem são os governantes, dependendo do caso, do exemplo de ditadura que a gente possa pensar. Consequentemente, o governante é imposto e nesse sentido a gente diz que o governo é autoritário. Na verdade, não só nesse sentido, né? Em todos os sentidos do governo de uma ditadura, a gente pode dizer que ele é autoritário. E essa é uma das características marcantes da ditadura, é o fato dela impor para a sociedade o que ela quer, ela impor para a sociedade aquilo que ela acha que é bom, aquilo que ela acha que é tradicional, aquilo que ela acha que é de família, aquilo que ela acha que é importante para a sociedade. Isso porque existem três tipos de ditadura, vamos dizer assim, que é a ditadura do governo de um indivíduo, que é o caso, por exemplo, dos grandes líderes, aqueles líderes mais populares que a gente já conhece na história, como o Getúlio Vargas, por exemplo, no Brasil, como o Perón, que a gente falou em outro vídeo, na Argentina. Existe também um outro tipo de ditadura, que é a ditadura baseada nos grupos, né? Alguns grupos assumem o controle, assumem o poder. Esse é o caso das ditaduras baseadas no exército, as ditaduras militares, isso também, mais uma vez, no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Equador, também na Argentina nos anos 70, no começo dos anos 80, isso tudo baseado num contexto de ditadura governada por militares, por isso que a gente chama de ditaduras militares. A ditadura também pode ser baseada num partido, como a gente teve o caso do nazismo na Alemanha, com Hitler inclusive, aí a gente tem um caso de liderança e ao mesmo tempo de partido. A gente tem também o caso da Itália fascista com Mussolini. A gente também tem o exemplo da União Soviética. A gente também não pode dizer que a ditadura é uma coisa só de direita, a ditadura também de esquerda ainda. A gente tem casos, exemplos de ditaduras dos dois lados políticos, né? Evidentemente que existem diferenças dessas experiências de ditadura, particularidades e etc, mas a gente pode dizer que todas elas são baseadas no partido, são baseadas numa ideia central, num partido político. E quando é o caso, esses partidos são únicos geralmente, né? O partido nazista dominante na Alemanha, o partido fascista dominante e tentando excluir das formas mais diversas possíveis todos os outros partidos adversários, a política de partido único da União Soviética e assim por diante. E aí, independente se ela é uma ditadura de grupo, uma ditadura de liderança, uma ditadura de partido, ela tem algumas ferramentas, né? Na verdade, ela tem três ferramentas principais. A primeira delas é a censura, que é a forma de controle do que é pensado, do que é falado, do que é circulado de informação a respeito do governo, a maneira como as pessoas se manifestam através do teatro, da música, do rádio, da televisão, onde existiu televisão depois dos anos 40 e assim por diante. Então tudo que fosse falado contra o governo, contra a ditadura nesses países e nessas experiências ditatoriais era controlado e
era proibido. Por isso que a gente diz que não existia liberdade de expressão, não existia liberdade de imprensa. Quando existia algum tipo de rebeldia, os jornais eram fechados, os líderes desses jornais eram presos, eram expulsos dos países. E a censura está conectada também com uma outra forma de controle da sociedade, que é a repressão. Essa já é um pouco mais grave, porque envolve a prisão de pessoas, envolve a tortura, envolve o exílio, envolve inclusive a morte em muitos desses países. Independente da quantidade de morte, a ditadura não se baseia na quantidade de morte, mas na forma como ela reprime a sociedade. Porque a sociedade não pode se expressar, ela não pode dizer o que ela pensa, então ela é reprimida quando ela tenta fazer isso, ela é reprimida quando ela tenta se manifestar contra o governo. E aí nessas ditaduras muita gente é presa, muita gente é torturada, e aí vocês vão dizer, mas a tortura é proibido desde o fim da Segunda Guerra Mundial, pela Declaração dos Direitos Humanos e tudo mais. Aí é que tá a situação, né? Porque as ditaduras elas fazem a tortura de forma clandestina. Elas criam centros clandestinos de tortura, e tudo isso de alguma forma tem o apoio de países que supostamente são democráticos. Então nesse sentido a gente pode dizer que nesse contexto global a ditadura ela não é condenada pelos países capitalistas chamados de liberais, como os Estados Unidos, que criou centros de treinamento para militares na época da ditadura na América Latina. Isso põe em xeque também aquela questão de que os Estados Unidos na Segunda Guerra estavam defendendo as democracias e etc. Porque na época das ditaduras militares, quando elas representavam uma opção para os Estados Unidos da América Latina, elas foram bem-vindas, elas foram apoiadas de forma velada ou não, ou de forma meio ocultada. De qualquer forma, as ditaduras elas foram apoiadas pelos Estados Unidos em todos os países que elas se instalaram na América Latina. Assim foi no Brasil, foi na Argentina, no Uruguai, no Chile e assim por diante. E em todos esses países a repressão foi intensa, independente da quantidade de mortos. A questão é que existia tortura, e essa tortura era grave, ela deixou muitos traumas na sociedade. Em alguns desses países muita gente morreu, como na Argentina e no Chile, que houve uma grande quantidade de mortos. Gente que desapareceu e que nunca mais se teve notícia. Então essa é uma ferramenta da ditadura, é a repressão, é você impor para a sociedade uma censura e ao mesmo tempo você impor para ela um castigo caso ela se revolte contra você e se torne o que eles chamavam de subversivos. Mas uma última ferramenta principal da ditadura, que está conectada com todas essas outras coisas, é a falta de democracia. Ou seja, é a exceção, ou a ditadura de maneira geral, em qualquer uma das experiências que se faça, ela é um regime de exceção. O que significa isso? Significa que existe uma exceção no poder. Você manda e você controla, você impõe a censura, você impõe a repressão e você tem um governo de um grupo, de uma minoria de pessoas, de um determinado partido e assim por diante, que estão controlando, representando uma classe social, um grupo de elite e assim por diante. Claro que as ditaduras também podem ter apoio popular, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão que tem a ver com os tipos de ditadura baseados tanto no capitalismo como em experiências comunistas, socialistas do mundo e assim por diante. Mas no sentido geral, quando existe uma oposição, essa oposição é reprimida, então existe um regime de exceção. Você não pode ter diferenças, divergências de pensamento dentro dessas ditaduras. Então você tem um regime onde um grupo que manda e que tem uma ideia, esse grupo impõe essa ideia para o resto da sociedade. Claro também que a gente está falando da experiência de ditadura moderna, né? A gente não está falando do regime clássico de ditadura lá de Roma Antiga, por exemplo. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, perguntem, mandem seus comentários, curtam o vídeo, mandem para o amigo de vocês. Não esqueçam também que a gente está agora no Apoia-se. Se você quiser colaborar com o canal, você fique à vontade. Toda a ajuda é muito bem-vinda. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, tchau!